Dizer também como é que estão essa situação, como é que está essa situação então do ensino online na Regional de Educação de Cascavel. Por isso, nós vamos chamar ao vivo aqui no JT1 Luciano Neves, que esteve no Núcleo Regional de Educação hoje. Luciano, traga detalhes para a gente. Boa tarde para você. Olá, Dani, Luiz, boa tarde para vocês. De fato, no Núcleo Regional de Educação, a preferência também é pelo Classroom. Cerca de 70% dos estudantes, de acordo com o levantamento que foi feito, estão optando por essa ferramenta para fazerem as aulas online. Vale ressaltar, então, que são 3 maneiras de o estudante receber as aulas: pela televisão, pelo Classroom ou então pelo material impresso. Como foi mostrado na reportagem, muitas pessoas não têm nenhum tipo de acesso à internet. Nesse caso, o núcleo recomenda que os pais responsáveis então procurem as escolas para fazer a retirada desse material impresso, para que possam então levar para os seus filhos e estudantes. Há uma outra situação ainda, Luiz e Dani, que mesmo as pessoas que têm acesso à internet preferem sim o material impresso. Nesse caso, a sugestão é que eles entrem em contato com as escolas, solicitem esse material via e-mail e que daí façam então a impressão em casa. A Secretaria de Ensino do Estado liberou mais uma plataforma que facilita então a vida desses estudantes, facilita o ensino em casa, que é a possibilidade de revisar os conteúdos por intermédio do Aula Paraná. Esses vídeos e os materiais então de cada aula vão estar disponíveis por classe e também por ano de disciplina. Como vocês disseram, esta manhã nós estivemos lá no Núcleo Regional de Educação, conversamos com a professora Luciana Paulista da Silva, ela que é a chefe do núcleo, e ela alertou pelo seguinte: esta semana o núcleo então vai fazer o recebimento, o recolhimento dos materiais ministrados pelos alunos, as aulas online. É com esses materiais que sim serão medidos o desempenho dos alunos nesse período. Vamos acompanhar a entrevista. Fazer um pedido aos pais que acompanhem os filhos, que orientem eles, porque eles têm que entregar essas atividades. Se fez pela televisão, tá, assistindo pela televisão, ele vai entregar a cada 15 dias as atividades na escola, tá? Se ele fez pelo Classroom, ele tem também prazo para entregar, para fazer ali. E se ele está recebendo a atividade impressa, ele entrega. Esta semana, por exemplo, é uma semana que nós temos a entrega das atividades, a entrega do kit de merenda escolar e o recebimento das atividades que foram feitas. Então, nós precisamos que os pais falem, reforcem, que os nossos alunos vão lá, executam as atividades devido ao fechamento do trimestre. E a nota dos nossos alunos, os professores vão corrigir através das atividades realizadas. Olha, Luiz e Dani, tem uma outra situação que foi constatada pela Secretaria de Educação do Estado, que está ocorrendo uma evasão, por assim dizer, da rede privada para a rede pública de ensino, ou seja, isso por conta da crise gerada pela pandemia, ou seja, muitos estudantes que estudavam nas escolas particulares estão buscando vagas nas escolas públicas. Hoje no Estado são cerca de 7 mil mudanças, transferências, estudantes que saíram de uma situação e que foram então para a rede pública de ensino. A Luciana Paulista da Silva também falou sobre esse assunto. Segundo ela, a procura na região do Núcleo Regional de Educação ainda é pequena nesse quesito, mas é possível sim que os pais possam fazer então a transferência e buscarem vagas na rede pública de ensino. Confira. Nós estamos tendo sim algumas procuras dos pais solicitando a vaga. E as escolas estão atendendo internamente, então via telefone, liga, eles orientam como fazer todo o processo de solicitação, a viabilidade de ter a vaga na escola escolhido, tá? Pelos pais, e o processo está sendo realizado com agendamento presencial, porque precisa pegar, de repente, alguns documentos, se é de outro município, a declaração de vaga, né? Então, tudo feito a agendamento. Os nossos funcionários, os nossos diretores estão trabalhando internamente e atendendo a população. Nós tivemos uma procura, eu vou dizer assim, foi muito pouco por enquanto, né? Mas, diante do tempo que tudo isso está tendo e não sabemos até quando vai, o aluno, ele tem direito, tendo vaga, onde nós podemos atender, a rede pública vai receber esses alunos sim. Bom, como disse então a professora Luciane, o primeiro contato dos pais deve ser feito via telefone, depois sim a matrícula desse aluno na rede pública ela deve ser feita de maneira presencial. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Luciano, por trazer essas informações para a gente, visto que muitos pais ainda têm dúvidas com relação a esse ensino à distância, o Classroom, e também como fazer aí se vai transferir e conseguir uma vaga para os filhos na rede estadual. E também nós vamos falar da rede municipal agora. Vamos trazer para essa conversa o Carlos Turmina. Oi, Carlos, boa tarde para você. Conta como que está o cenário da evasão escolar na rede municipal. Os pais também têm procurado matricular os filhos na rede pública de ensino? Sim, Dani, boa tarde para você, para todos que estão assistindo a gente. Olha, segundo a Secretaria Municipal de Educação, desde que as atividades administrativas foram retomadas nas escolas há cerca de uma semana, os pais têm feito muitas ligações para essas instituições em busca de informações e detalhes. Eles querem saber, por exemplo, como é o processo para fazer a transferência da rede particular para o município e se existe fila de espera. Mais cedo, a gente conversou com a secretária Márcia Baldini, que explicou basicamente o que pode motivar esse cenário e qual tem sido essa procura. Vamos ouvi-la. O nosso sistema de transferência e matrícula iniciou nessa semana. Tivemos, sim, em semanas anteriores, muita procura via telefone, tanto aqui na Secretaria de Educação quanto, nas próprias unidades, procurando saber como que estava a questão de transferência, se teria vaga, se não teria, de indicação de famílias que queriam trazer os filhos para a rede pública municipal de ensino. Ainda nós não temos um levantamento preciso em relação a isso, porque iniciou na segunda-feira essa abertura para transferência. Cabe ressaltar que nossas escolas, algumas dispõem de vaga, outras não. O direito do aluno, segundo a Constituição Federal, é a educação obrigatória. Qualquer aluno que venha procurar a rede pública tem direito, mas em toda a rede, e não às vezes na escola determinada que a pessoa quer, mora perto e procura, Mas, por enquanto, nós não temos, assim, uma mensuração, uma avaliação realmente de como que está os números dessa procura, porque ainda é muito recente. A gente percebe que, nesse momento, a própria procura da rede privada para a rede pública, a própria questão econômica, a própria crise econômica que está se desenhando, e também alguns pais já havia manifestado antes mesmo da pandemia a vontade de vir para a rede pública, principalmente em escolas que estão passando por inauguração e revitalização. Até por conta não somente do novo aspecto, mas também por conta do próprio trabalho que é realizado pelos professores e professores de educação infantil e demais servidores da rede pública municipal de ensino. E lembrando que cada escola, então, cada instituição municipal tem a sua disponibilidade de vagas. Pode ser que os pais interessados precisem entrar numa fila de espera para conseguir esse acesso.